comentar com você neste vídeo sobre o andamento, né, do que está acontecendo no Oriente Médio, né? As informações não são, evidentemente, das melhores. Temos também a declaração de um importante militar iraniano falando sobre o que o Irã pretende fazer caso Israel devolva os ataques que aconteceram no dia de ontem, né? Noite de ontem, na verdade, né? A situação parece complicada lá no Oriente Médio, até porque os Estados Unidos se prontificam a apoiar completamente Israel, né? Já falou que vai mandar tudo que puder para ajudar Israel. Fica fácil assim, né? Você provoca, você ataca todos os seus vizinhos. Né? Na hora do problema aí aparecem os Estados Unidos para defender, né? Então, e este não é o grande problema, né? Tem mais ainda pela frente. Agora, o Irã ameaçou, né, atacar, inclusive, objetivos militares estadunidenses, né? Fazendo um esforço muito grande aqui para acabar com essa cultura, né, de massa que entra na cabeça da gente, nos obrigando a falar que eles são norte-americanos, né? Temos que acabar com isso, né? Eles são, na verdade, estadunidenses. Parece haver um esforço também já concentrado por parte do Ocidente para tentar construir um controle sobre o Estreito de Hormuz, que poderá, evidentemente, ser fechado pelo Irã, caso comece mesmo uma guerra com Israel. E aí, meu amigo, a economia do mundo vai se dar muito mal, né? Bem, além disso, é muito importante aqui afirmar duas coisas. Por um lado, o confronto que Israel teve com o Hezbollah resultou em mortes e feridos, tá? E quando falamos em mortes, estamos falando pelo menos de dois soldados israelenses, né, que faleceram, inclusive com confirmações por parte das IDFs, e de pelo menos 18 que ficaram feridos e foram recuperados do local por helicópteros. Até pensei em colocar o vídeo aqui dos helicópteros socorrendo, né? Mas não é muito aqui o perfil do canal, né? Até para evitar problemas. Contudo, são informações, são imagens que você encontra facilmente aí nas redes sociais. Os helicópteros recuperando corpos de soldados israelenses que estavam feridos. Ainda há uma disputa de narrativa, segundo a qual os enfrentamentos aconteceram no sul do Líbano, a partir de uma emboscada do Hezbollah. O próprio Al Jazeera, em alguns momentos, manifesta esta narrativa, quando, ao que parece mesmo, não foi bem o que aconteceu, né? Esse confronto aconteceu na fronteira, mas as tropas das IDFs que não entraram no território do Líbano foram atingidas ali pela artilharia quando ainda estavam presentes no seu território. Um dos mortos é um capitão importante das Forças Armadas israelenses, né? O que serve muito para baixar aí o moral, né, das tropas de qualquer país, né? Foi o capitão Eitan Ulster, né, que comandou uma das unidades da 89ª Brigada das FDIs, né? Fontes mesmo lá de Israel, né, dizem que Ulster era membro da Unidade de Forças Especiais IGOS, né, que é uma unidade do exército israelense que se especializou durante os últimos anos, né, em operações de contra-guerrilha, operações especiais e trabalhos de sabotagem. Ou seja, era um dos mais especialistas no assunto e levou, né? E, infelizmente, para Israel e para os familiares do capitão Ulster, né, acabou falecendo, tá? Várias fontes do Oriente Médio escrevem que Ulster e muitos outros soldados das unidades especiais Ergos foram mortos como resultado desse ataque do Hezbollah ao norte de Israel. Veja, gente, ao norte de Israel, tá? Então é muito provável que tenhamos mais mortos aí, tá? Algumas fontes, contudo, divergem, como eu disse, a própria Al Jazeera fala que foi no sul do Líbano. As FDIs confirmam 2 mortos, ok? Agora, é provável que tenhamos mais. Além do que, dentre os 18 feridos, também é possível que alguns mortos aconteçam a partir daí. E quando eu falo isso, não estou falando feliz não, viu? Eu queria que não tivesse o confronto ali, mas para não ter confronto ali, não tem como. Enquanto haver um Estado sionista ali, colonial, né, vai haver confrontos, não tem jeito. Porque tudo que está acontecendo no Líbano neste momento, é algo que pretendido mesmo pelo Estado sionista de Tel Aviv.
E por falar nisso, né, gente, o ataque terrestre, né, terrível. O ataque é o maior campo, primeiro, né? O ataque é o maior campo de refugiados palestinos que ficam no Líbano. Então, se não bastasse acabar com os palestinos que estão em Gaza e Cisjordânia, então houve um ataque de Israel ao maior campo de refugiados palestinos que vive no Líbano. As informações ainda são muito controversas em relação a isso, mas parece que, sim, houve vítimas fatais, né? Vou falar neste vídeo sobre a importante, né, mensagem do general iraniano, tá? Fique comigo aí. Gente, não bastasse isso, assim, dezenas de palestinos, fala-se em 51 pessoas que foram mortas nas últimas 24 horas a partir de ataques do exército israelense. Gente, esses ataques aí foram terríveis, terríveis, tá? A Big High School, né, que fica no centro de Gaza, foi atacada, né? Não se sabe ainda propriamente o que queria as EDFs com esse local, porque aparentemente havia já um entendimento por parte do comando militar de que ali não havia, na verdade, membros da resistência palestina, né? E aí também houve ataque a um orfanato, né? A escolas, várias escolas, aliás, as escolas estão sendo muito vítimas de ataques, porque segundo as EDFs, elas escondem membros do Hezbollah. E aí, gente, o fato é, né? Não se encontra, muitas vezes, entre os mortos, membros do Hezbollah. Na dúvida, ataquemos e matemos todos, né? Este é o perfil israelense. E, gente, olha só, da quantidade de mortos, né, 51 que eu falei, né, 12 são crianças. O pior, 12 são crianças que não chegaram a 2 anos de vida. Ok? 12 dentre os mortos não chegaram a 22 meses de vida, né? Significa aí menos de 2 anos. 12 anjinhos, né? Que nos deixaram aí com esse ataque aí a um orfanato, né? É demais, né? Porque tem soldados e tal. Sabe quantos membros do Hezbollah foi encontrado, né, nos destroços desse orfanato? Nenhum. Absolutamente nenhum. Tá? Então a coisa é muito séria mesmo. Continua. Na Cisjordânia, vários ataques aconteceram também na Cisjordânia. De onde vem isso? Provavelmente a intensificação, a volta da intensificação dos ataques a Gaza, também na Cisjordânia, vem do fato de que Israel acha que este é o momento propício para fazer esses ataques, porque o mundo está preocupado com o confronto ali no norte, né, barra sul do Líbano, e também com os próprios ataques iranianos, o que chamaria a atenção das pessoas para esses acontecimentos e retiraria o foco sobre Israel, e ele poderia, né, continuar a atacar, né, a fazer ataques terríveis lá em Gaza e também na Cisjordânia. É importante relatar que, a despeito de que Israel não está conseguindo eliminar o Hamas lá em Gaza, vem fortalecendo a resistência lá na Cisjordânia. Tá? Vem fortalecendo muito a resistência na Cisjordânia, inclusive com a resistência islâmica. Lá na Cisjordânia, cada vez mais chegando à população. À medida que Fatah e seu grupo, enfim, tal, vai perdendo poder, né? Vai perdendo legitimidade, que sempre atuou para buscar uma convivência pacífica, né? Com Israel, né? Israel aumentando cada vez mais ali a colonização da região, criando vários muros e batendo palma lá ao Fatah. Tá tudo bem, tá tudo muito bem, né? A ocupação hoje da Cisjordânia está num nível absurdo, quase irrecuperável, e o Fatah batendo palma, tá tudo muito bem, não tem problema não, tal. Então acho que porque isso é colaboração. É colaboração. E esses senhores precisam ser julgados também pela própria população palestina, né? Se houver um outro pleito, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá, né? Assim como também em Gaza. Mas se houver um outro pleito eleitoral lá, é muito provável que esse partido, que na verdade hoje contribui muito mesmo para a colonização israelense,
seja derrotado de maneira brutal. Está aumentando a resistência lá. Agora, eu queria falar para vocês também de algo que está sendo pouquíssimo divulgado na mídia. Antes de falar das palavras importantíssimas do general iraniano, quero falar para vocês de algo que aconteceu em Israel, que foi um tiroteio em Tel Aviv. Ninguém está falando nisso. Você vai buscar isso aí nos noticiários, vai encontrar quase nada. Quase nada. Não se sabe o número de vítimas, mas há vídeos que circulam nas redes sociais, você vai encontrar isso aí, de vítimas um ao lado do outro, perto de pontos de ônibus. Podemos falar aí, estamos a falar de dezenas. Pelo menos 2 atiradores foram identificados com metralhadoras, metralhando as pessoas em Tel Aviv. A mesma pergunta que eu fiz no vídeo de ontem. De onde vem isso? Tá? Quando foi que isso aconteceu em Tel Aviv? E por que isso aconteceu justamente agora? Pode ser uma falsa bandeira? Pode. Mas é assim, apesar de que Israel não tem preocupação nenhuma em atingir seus próprios cidadãos para criar falsas bandeiras, né? Parte disso a gente viu claramente naquele 7 de outubro, né? Com aquelas pessoas sendo mortas a partir de projéteis vindos de helicópteros, né? E todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe, o Ocidente sabe, os Estados Unidos sabem. Só os bobões, né? Que às vezes não querem saber, se curvam aos fatos, né? O Hamas, naquela ocasião, não tinha helicóptero. Não possuía. Os membros do Hamas que entraram naquela região foram paraquedistas. E o Hamas não tinha como utilizar helicóptero, inclusive, para fazer aquela ação de entrar em Israel. Só estúpidos que acham que aquelas pessoas foram mortas, né? Várias daquelas pessoas foram mortas pelos Hamas. Claramente as imagens mostravam, os tiros vinham, as pessoas correndo, olhando para cima, barulho de helicóptero. E aí os tiros aconteciam, as pessoas morriam. Não tem problema criar a falsa bandeira. Agora, não parece ser o caso, até pelo perfil dos atiradores, não parece ser o caso de falsa bandeira o que está acontecendo em Tel Aviv. Poucos falam disso, mas é uma situação bem grave. Bom, o que eu vou falar para você agora está em vários meios aí pelo mundo, mas eu confesso para vocês que eu cheguei a essa mensagem do general Mohammad Bagheri, né, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, a partir de informações do Marcelo, do canal Imprensa de Destruição em Massa, né, que é um canal importante aqui do YouTube. Segure aí essa informação, Imprensa de Destruição em Massa. Siga esse canal, que é um canal que contribui muito aí para uma apreciação objetiva dos fatos, tá? Então, aspas para o Major Brigadeiro Bagheri, chefe das Forças Armadas, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã. Se o regime sionista não for controlado e tomar medidas contra o Irã, atacaremos todas as suas infraestruturas. Presta atenção, tá? 3 principais bases do regime foram atacadas. A base do Mossad, a base de Navatin e a base aérea que foi usada no assassinato de Said Hassan Nasrallah. Nessa operação, a infraestrutura do regime e seu povo não foram atacados. Mas se ele cometer crimes ou agir contra o nosso governo, todas as suas estruturas vitais serão atacadas. Tínhamos a capacidade de atacar a infraestrutura econômica do regime israelense, mas atacamos apenas bases militares nesta oportunidade. Hoje à noite, porque ele está falando, fez esse depoimento ontem, atacamos a base do Mossad, a base aérea de Navatin e a base Hatzlim, radares estratégicos também, e os centros de concentração de fileiras sionistas. Aspas fechadas para o Major Brigadeiro, tá? Então veja, gente, o Irã promete dar uma resposta muito poderosa. Essas palavras são muito importantes, né? O Irã não atacou, né? Não fez ataques, né, à estrutura vital de Israel, a estrutura econômica de Israel, mas promete fazê-lo caso Israel não desista
de fazer um ataque aí poderoso, retaliatório, tá? E aí, gente, o que a gente pode perceber disso aí, né, é que a situação não tá nada boa para Israel não, né, e para os Estados Unidos, né? Por quê? Porque o Irã estaria, neste momento, se preparando já para esse ataque retaliatório. Inclusive contando com a possibilidade de que os próprios Estados Unidos entrariam na jogada, né? E aí ajudaria Israel, tá? O Irã já estaria, na verdade, já estaria praticamente preparado para isso com uma quantidade assustadora, gigantesca de mísseis que não destruiriam apenas os 20 F-35 que foram queimados, né? E muitas outras, assim, dezenas de tanques Merkavas, né? Mas destruiria também estruturas importantes ali da própria economia israelense, tá? Então esses mísseis já estariam preparados. O Washington parece ter informação de que isto é real, né? De que o Irã está preparado sim para um ataque retaliatório de Israel que pode gerar um confronto gigantesco naquela região do Oriente Médio, tá? Então os atores pelo mundo já estão se movendo aí para ajudar Israel e o principal ator, neste caso, como sabemos, são os Estados Unidos. Mas as coisas não estão fáceis para Israel, que apesar disso se aproveita do cenário para fazer esses ataques cruéis, covardes e assassinos à população palestina, não somente lá em Gaza e Cisjordânia, mas como eu disse também no próprio Líbano, que é um absurdo, né? Vamos acabar com os palestinos e o mundo tá tudo muito bem, tá? Meu país, o Brasil, continua negociando com Israel, tá tudo muito bem, tá? O mundão continua negociando com Israel, o mundão criou milhares de sanções contra a Rússia, mas está tudo muito bem, vão continuar negociando com Israel, não tem nenhum problema. Qualquer nação hoje em dia que negocia com Israel, né, está errada. E todas as palavras de qualquer líder político, inclusive o líder do meu país, né, que condena, que faz condenações do que está acontecendo lá, nada disso serve neste momento. Tudo isso é muito pouco e chega a ser demagógico, tá? Qualquer ação de condenação, eu condeno, é demagógico, porque se condena, acaba com as relações comerciais, acaba com esses acordos comerciais, para de ter relações comerciais com Israel, porque de outra maneira Israel não vai parar, entende? Mas aí eu posso ser pressionado pelos Estados Unidos. Haverá um momento que é necessário, né, resistir à pressão, sentir a pressão e resistir à pressão. Né? Há nações aí no mundo que estão sofrendo essa pressão há muito tempo. Algumas, inclusive, tendo muito sucesso ao resistir a essa pressão. A Rússia é um grande exemplo, mas o próprio Irã também é. Enquanto outras nações ficam sempre com medo, né? Manifestando medo, não vou reagir porque o inimigo é muito poderoso e tudo mais. Quanto mais esse discurso se aprofunda, né? Mais ele acaba se apoderando, né? Acaba tomando conta, empoderando mesmo, se apoderando até mesmo da mente daqueles que o praticam, né? Então, o medo externo, de uma reação externa, o medo de praticar ações em relação ao que está acontecendo no mundo, né, vem do medo, né, das retaliações, né? Esse tipo de medo ao que acontece lá fora acaba sequestrando a própria coragem dos líderes, né? E, num certo momento, como é muito normal, esse medo começa também a ser manifestado dentro do seu próprio país, né? Então há forças muito poderosas no meu país contra as quais eu não posso lutar. Então eu vou deixar essa luta para outro momento, né? E a luta é suspensa, enquanto o inimigo vai se fortalecendo o tempo inteiro. Politicamente nós temos o Centrão, que é muito poderoso. Mas qual é o combate ao Centrão? Existe combate ao Centrão? Não, porque se trata de uma força poderosa, eu não vou combatê-lo. Aí vai deixar o inimigo crescer. É mais ou menos por aí. Então este tipo de medo acaba gerando ações políticas covardes, né, tacanhas, medrosas, né? Não somente no contexto externo, como também no contexto interno. E é muito importante que as nações comecem a ter, né, a manifestar uma preocupação severa, né, em sancionar o Estado sionista de Israel. Ok? Isso é necessário, isso é vital. É muito importante, porque o que está acontecendo hoje na Palestina é brutal, é um absurdo, né? Só que ao mesmo tempo é muito provável que alguns desses líderes medrosos, covardes, comecem, num certo momento, a falar: é preciso que as nações no Oriente Médio se acalmem, Irã e Israel se acalmem e tal, quando todo mundo sabe que Israel não vai se acalmar. Querem acalmar o Irã, né? Querem que o Irã deixe de lutar.
Vamos ficar atentos aí, porque é muito provável que essas manifestações apareçam o mais breve possível aí, né? Manifestações que apelam para a calmaria entre Irã e Israel. Essa calmaria, na verdade, que vai acontecer, pode acontecer de um lado, mas não vai acontecer do outro, como a gente sabe muito bem. É isso.